Cairo é uma daquelas cidades que nunca para de se mover. Todos os dias, milhões de pessoas lotam suas ruas, escritórios, bairros antigos e prédios do governo. A cidade carrega o peso da política, economia, cultura, história e vida cotidiana do Egito, tudo ao mesmo tempo, e esse peso se tornou enorme. A região metropolitana do Cairo agora abriga mais de 20 milhões de pessoas. Isso é quase como espremer a população de um país inteiro em uma única grande região metropolitana da capital. Por décadas, pessoas de todo o Egito se mudaram para o Cairo porque era lá que os empregos, serviços e oportunidades estavam concentrados. E isso criou um problema. A cidade cresceu, mas seu núcleo não foi feito para tanta pressão. Ruas antigas enfrentaram o tráfego moderno e distritos históricos receberam mais pessoas. O Cairo ficou não só lotado, mas sobrecarregado. Uma viagem curta pode virar uma batalha de 1 hora. Funcionários do governo, empresários, estudantes, motoristas de táxi e famílias comuns, todos perdem tempo dentro do mesmo sistema lotado. O Egito resolveu fazer mais do que apenas construir estradas ou ampliar bairros. Começou a construir uma nova capital inteira no deserto, cerca de 45 quilômetros a leste do Cairo. A ideia era simples no papel, mas gigantesca na realidade. Construir uma nova cidade do zero, transferir o governo, criar distritos comerciais modernos e dar ao Egito um novo centro fora do Cairo antigo. Esta é a nova capital administrativa, uma gigantesca cidade planejada do zero. A escala da nova capital administrativa do Egito torna esse projeto impossível de ignorar. Isso não é um simples complexo governamental com ministérios e apartamentos ao redor. O plano normalmente cobre cerca de 700 quilômetros quadrados, ou aproximadamente 270 milhas quadradas. Para comparar, é maior que Singapura, e o Egito não planeja isso para apenas algumas centenas de milhares de pessoas. O objetivo a longo prazo é abrigar cerca de 6,5 milhões de residentes. Isso significa que a nova capital está sendo projetada na escala de uma grande cidade por si só. Se atingir essa população, será maior do que muitas capitais famosas da Europa, do Oriente Médio e da África. Quando o Egito chama de nova capital, não é só um nome sofisticado. Quer criar uma cidade para absorver boa parte do crescimento futuro do país. O projeto prevê um distrito governamental com ministérios e prédios oficiais sendo transferidos, além de distrito diplomático para embaixadas e áreas residenciais para diferentes faixas de renda. Embora a acessibilidade continue sendo uma das maiores questões em torno do projeto, ele inclui o Distrito Comercial Central, onde o papel da China se torna muito visível. Também inclui grandes espaços públicos, incluindo o Rio Verde, um longo sistema de parques planejado para cortar a cidade como uma espinha verde. Esse nome, Rio Verde, é importante. O Egito foi construído em torno do Nilo, por isso, a nova capital ter um corredor verde central não é só uma decisão de design, mas contribui para dar vida à cidade. Em vez de apenas concreto e estradas no deserto, a nova capital também inclui alguns edifícios simbólicos enormes. Há a nova área do parlamento, marcos religiosos importantes, uma grande catedral, uma mesquita principal e a torre icônica, que domina o horizonte. Essas estruturas são importantes porque as capitais não servem só para funcionar, mas também para transmitir uma mensagem. Washington, D.C. usa monumentos e prédios do governo para projetar poder. Brasília usou a arquitetura modernista para mostrar o futuro do Brasil. Dubai usa torres para mostrar ambição e finanças globais. A nova capital do Egito está tentando criar sua própria imagem, moderna, organizada, poderosa e pronta para o próximo século. Mas o tamanho também cria um desafio sério. Construir uma cidade desse porte é diferente de construir um aeroporto ou ponte. A ponte só é útil com tráfego e o aeroporto quando começam os voos. Uma cidade só funciona quando as pessoas realmente se mudam, vivem e trabalham nela. Portanto, a questão não é se o Egito pode construir estradas, torres e ministérios. A grande questão é se conseguem transformar essa infraestrutura em uma cidade real. O mais visível dessa nova cidade é o skyline que a China está ajudando a construir. O papel da China na nova capital do Egito é um dos principais motivos pelos quais esse projeto atraiu tanta atenção. Para esclarecer, a China não está construindo toda a nova capital administrativa.
O Egito lidera o projeto, com autoridades controlando o plano e várias empresas egípcias atuando em diferentes áreas da cidade. Mas a China está construindo uma das partes mais visíveis e importantes, o Distrito Central de Negócios. Isso importa porque, quando a maioria das pessoas olha para uma nova cidade, elas não a julgam primeiro pelos canos de água, estações de energia ou traçado das ruas. Elas a julgam pelo seu skyline. Esse skyline é onde o trabalho da China se torna impossível de ignorar. A Corporação de Engenharia de Construção do Estado da China, uma das maiores do mundo, está construindo o Distrito Comercial Central. Esse distrito será o centro comercial da nova capital, com torres de escritórios, hotéis, edifícios de uso misto, espaços públicos e uma torre icônica em destaque. Os números impressionam. O distrito possui cerca de 20 torres, tendo no centro a torre icônica, com aproximadamente 385 metros de altura, ou cerca de 1.263 pés. Isso faz dela o arranha-céu mais alto da África. Ela é mais alta que o Carlton Center, em Joanesburgo, que manteve o título de edifício mais alto da África por décadas. Ela é mais alta que muitas torres famosas em grandes cidades. Mas não é só a altura. Para o Egito, o Distrito Central de Negócios foi pensado para transmitir uma mensagem. O país não quer que a nova capital pareça apenas um local simples de realocação do governo. O país quer que ela pareça um centro econômico moderno, um lugar onde empresas, investidores, hotéis, bancos e negócios internacionais possam operar ao lado do novo núcleo administrativo do Estado. É por isso que o distrito construído pelos chineses é tão importante. Ele dá uma identidade visual ao projeto. Sem as torres, a nova capital poderia parecer uma enorme coleção de prédios do governo e conjuntos residenciais espalhados pelo deserto. Com as torres, começa a aparecer um novo centro nacional. Isso oferece ao Egito algo que pode ser exibido em imagens de drones, vídeos promocionais, apresentações a investidores e reportagens globais. Para a China, no projeto também tem valor. Empresas chinesas passaram anos construindo ferrovias, pontes, portos, usinas de energia e arranha-céus por toda a Ásia, África e Oriente Médio. A nova capital administrativa dá à China uma grande vitrine no norte da África, perto de uma das rotas comerciais mais importantes do mundo, o Canal de Suez. Essa localização é importante. O Egito conecta a África, o Oriente Médio e o Mediterrâneo. O Canal de Suez movimenta uma grande parte do comércio marítimo global. E o Egito, há muito tempo, deseja transformar o corredor ao redor em um polo logístico e de investimentos mais robusto. Ao construir o distrito comercial da nova capital, a China marca sua engenharia em um dos países mais estratégicos da região. Há também uma razão prática para o Egito escolher a participação chinesa. A China tem experiência em construir em grande escala e rapidez. Ela construiu distritos, arranha-céus, rodovias, ferrovias e zonas industriais mais rápido do que muitos países planejam. O Egito precisava de empreiteiras capazes de lidar com projetos complexos como este. O custo total do projeto costuma ser estimado em cerca de 58 bilhões de dólares. Embora o número exato dependa do que está incluído, de qual fase estamos falando e de como os valores das terras são contabilizados. Algumas partes são feitas por entidades egípcias, outras por incorporadoras privadas ou empreiteiras estrangeiras. Algumas dependem da venda de terrenos e investimentos de longo prazo. Por isso, quando as pessoas ouvem esse número, geralmente perguntam: de onde vem todo esse dinheiro? O Egito costuma apresentar a nova capital como um projeto que não depende do orçamento tradicional do Estado, como muitos podem pensar. A cidade é gerida pela Capital Administrativa para o Desenvolvimento Urbano, ACUD, empresa estatal. O financiamento depende da venda e arrendamento de terras, parcerias com incorporadoras, atração de investimentos e valorização de áreas desérticas. No papel, isso parece fazer sentido. Se o governo possui grande área desértica e constrói estradas, energia, água e distritos oficiais, o valor da terra pode aumentar muito. Depois, incorporadoras compram os lotes, empresas constroem escritórios, moradores adquirem casas, surgem hotéis e shoppings. Com o tempo, a cidade desenvolve seu motor econômico. Essa é a ideia.
Mas na realidade é muito mais complicado. O Egito tem enfrentado uma pressão econômica séria nos últimos anos. O país enfrenta alta inflação, problemas cambiais, custos de importação maiores e dívidas pesadas. Para os egípcios comuns, o custo de vida ficou mais pesado. Alimentos, combustível, aluguel, transporte e produtos básicos têm pressionado as famílias. Quando vêm bilhões de dólares investidos em uma nova capital no deserto, muitos questionam: esse dinheiro deveria ir para uma nova cidade? Ou deveria ser investido em bairros já existentes, escolas, hospitais, transporte público e moradias nas cidades onde as pessoas já vivem? Essa crítica é importante. Os apoiadores do projeto argumentam que o Egito não pode resolver seus problemas futuros apenas remendando sistemas antigos. Cairo já suporta a pressão demais. Se o país continuar adicionando pessoas, carros, ministérios e empresas no mesmo núcleo urbano, o problema só vai aumentar. Dessa perspectiva, a nova capital não é um luxo, é um investimento de longo prazo na organização nacional. Mas os críticos veem o outro lado. Eles afirmam que grandes cidades planejadas geralmente priorizam as classes alta e média, enquanto os mais pobres seguem em bairros antigos com menos serviços. Questionam se funcionários públicos comuns têm condições de morar perto dos novos ministérios e se empresas privadas suficientes vão realmente se mudar para lá. Perguntam se o Egito constrói uma cidade para o futuro ou só uma área administrativa sofisticada que pode demorar décadas para se preencher. Esse é o ponto central. A nova capital só será financeiramente viável se a cidade for ativa. Estradas e escritórios vazios não geram retorno nem criam um distrito comercial. Apartamentos vazios não aliviam a pressão do Cairo. O modelo só funciona com moradores, inquilinos, comércios, escolas, hospitais, escritórios e movimento diário. É por isso que o projeto é uma aposta tão grande. Portanto, a questão financeira não pode ser respondida apenas olhando para o valor do investimento. A verdadeira questão é se o projeto cria valor suficiente ao longo do tempo. Ele reduz a pressão sobre o Cairo, atrai investimentos, cria empregos além da fase de construção, oferece moradia que as pessoas realmente podem pagar, torna-se uma cidade de verdade em vez de uma ilha governamental no deserto? Se sim, a nova capital pode ser um dos investimentos de longo prazo mais importantes do Egito. Se a resposta for não, então pode se tornar um dos símbolos mais caros de prioridades equivocadas. E você, o que acha? Conte pra gente nos comentários abaixo.